Eu venho de uma família judia, por parte de pai e de mãe, uma família judia anti-sionista. Sempre foi uma família de tradição comunista, minha família, desde o início do século XX, por parte de pai e de mãe. Eu sou neto de avós paternos judeus, nascidos em Varsóvia, e por parte de mãe, neto de avó judia, nascida numa pequena cidade polonesa, que hoje é ucraniana, chamada Lutsk. Meu avô materno ele não era judeu, mas a caracterização da origem judaica é matrilinear, né? É determinado pelo sangue materno. Então, minha mãe era filha de judia, minha avó era judia, e aí a família toda era judia. Então, eu tenho origem judaica, mas minha família, desde os meus avós maternos e paternos, eram de militantes comunistas, desde a Europa, desde antes da imigração. E os judeus comunistas, eles combatiam duramente o sionismo, porque os judeus comunistas, eles eram integracionistas. O que quer dizer isso? Os judeus comunistas propunham que os judeus se integrassem às sociedades para as quais os seus ancestrais tinham imigrado. Eram contrários à tese de criar um Estado judaico, contrários até à ideia de que existisse um só povo judeu. Então, os judeus comunistas eram integracionistas e combateram os sionistas, que propunham a criação de um Estado étnico, de um Estado judaico na Palestina. A proposição dos comunistas e também dos judeus comunistas era criar na Palestina, uma vez liberta a Palestina do domínio britânico, do domínio do Império Otomano e depois do domínio britânico, criar uma federação palestina, um só Estado laico, democrático e socialista, no qual vivessem judeus, palestinos, drusos, cristãos, ou quem mais quisesse. Né? Então, essa era a proposição histórica dos judeus comunistas também. Isso só iria mudar depois da Segunda Guerra, quando a União Soviética propõe a criação do Estado judeu, aceita a criação do Estado judeu. Naquilo que, a meu juízo, foi o maior erro de política externa cometido por Stalin, então responsável pela direção, principal dirigente da União Soviética naquele momento. A minha família manteve a posição de geração após geração, essa posição de combate ao sionismo, desde os meus avós, depois meus pais, e finalmente a minha geração e também a dos meus filhos. Então, nós estamos falando aí da quarta geração de judeus comunistas que combatem o sionismo. Lembremos sempre que os judeus, embora fossem uma pequena coletividade no mundo, os judeus nunca passaram de 15 milhões de pessoas no mundo, eles tiveram uma grande contribuição por certas características históricas, sempre tiveram uma grande associação até meados do século XX com o movimento revolucionário, com o movimento operário, com o movimento comunista. Você tem uma ideia dos 7 integrantes do Politburo do Partido Bolchevique, quando ocorre a Revolução Russa, quem que eram esses 7 integrantes? Eram Lenin, Trotsky, Stalin, Zinoviev, Kamenev, Bubnov, Sokolnikov. 7 integrantes, tá certo? 4 eram judeus. O Trotsky, o nome verdadeiro dele era Braunstein. O nome verdadeiro do Kamenev era Rosenfeld. O nome verdadeiro do Zinoviev era Aranovich. O nome verdadeiro de Sokolnikov era Yanklevich. Então, havia uma forte presença dos judeus na direção dos partidos revolucionários. Por que isso? Por 2 razões. A primeira razão é que os judeus, entre o século XIX e XX, eles tinham sido destroçados já como classe de mercadores e usurários. Eles tinham empobrecido, se proletarizado, e isso levaria uma parte importante, até mesmo um operariado judaico foi criado ali entre o século XIX e o século XX, na Europa Oriental.
mas também na Europa Ocidental, mas principalmente na Europa Oriental. Então, há um engajamento dos judeus no movimento operário e revolucionário por conta da sua proletarização e por conta também da brutal perseguição que os judeus sofriam no Império Russo e na Polônia. E havia uma outra característica. Os judeus, porque lá na Antiguidade, depois na Idade Média, como os judeus eram essa classe dos mercadores e dos usurários, os judeus não estavam presos à vida da terra, à vida agrícola naquela época. E essa renda mercantil e usurária, além dela ser aplicada em atividades religiosas, ela foi muito aplicada em atividades educacionais, em atividades culturais, nas artes, nos espetáculos, porque era uma maneira dos judeus se relacionarem com aquelas sociedades que os odiavam, né? Criar laços culturais. Isso fez também com que a média educacional e cultural dos judeus pré-século XX, ou até o século XX, fosse bastante superior à média mundial. Então, os judeus detinham muito conhecimento porque detinham renda e utilizavam essa renda para a educação e a cultura. Não é à toa que você vai ter como pai do socialismo um judeu, Karl Marx. E você vai ter intelectuais judeus que vão ter grande peso no movimento socialista, embora, repito, a comunidade judaica fosse pequenininha em termos comparativos. Então, a tradição antisionista e comunista da minha família vem desse filão, digamos assim. Uma família pequena que foi dizimada no Holocausto, mas que manteve de uma maneira bastante unitária essa tradição. Uma família sob estrito centralismo democrático, uma família em que todos eram militantes comunistas de uma mesma orientação. Não havia dissidências, não, era de uma mesma orientação.